Olá, povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que hora que a palavra vai chegar até vocês, mas eu quero convidá-los hoje para a gente fazer uma leitura, um estudinho básico, rapidinho, sobre as divisões da Bíblia. Porque a gente lê a Bíblia, manuseia, caminha com ela todos os dias, mas paramos para querer entender e conhecer suas divisões, né? Você sabe quantos livros a Bíblia tem? Desde quando ela é escrita? As traduções pelas quais ela já passou? Pois é uma curiosidade, por mais que às vezes a gente estude e ouve falar, a gente quase não guarda, não é verdade? Mas eu quero te convidar neste momento para a gente fazer uma passada assim, muito básica nas divisões que a Bíblia tem, conhecer um pouquinho a respeito deste livro. Vamos lá? Então, primeiramente, a Bíblia, ela é a palavra de Deus revelada à humanidade. Em 1 Pedro, no capítulo 1, lá no versículo 23, a palavra fala pra gente: fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então, neste versículo, nós temos a certeza, né? Essa palavra ela testifica para nós de que a Bíblia ela é a palavra de Deus, viva e permanente nas nossas vidas até hoje, né? Não se trata apenas de uma recolha de boas histórias, nem tampouco de um manual contando regras de conduta ou receitas para se ter uma vida feliz. A Bíblia ela é o livro de Deus, por meio do qual Ele se deu a conhecer ao mundo, por isso é um livro único. E a Bíblia ela tem um tema central para o qual tudo converge e que consiste em uma pessoa, que é a pessoa de Jesus Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, se você observar, todos os textos se encontram em Jesus. Eu não sei se já aconteceu com você, já aconteceu comigo várias vezes. Às vezes você está lendo uma determinada passagem, e você fica assim, gente, mas eu já li isso no lugar tal. Ou então você vai no outro lugar tal, uai, mas isso aqui estava no outro lugar que eu li, né? Parece não, as coisas se costuram, as situações, né, as histórias se costuram na Bíblia, sempre voltando, indo e voltando na pessoa de Jesus. Se você é um leitor, uma leitora assídua da palavra de Deus, você já deve ter feito essa observação. O Espírito Santo ajuda o crente a compreender a palavra de Deus, guiando-os à verdade. Reparem, verdade com um V bem maiúsculo. Por quê? Porque esta verdade ela é um nome próprio, ela é uma pessoa, ela é Jesus. Então o Espírito Santo de Deus, a partir do momento que a gente abre a Bíblia e começa a ouvir a boca de Deus falando, é o Espírito Santo que vem na nossa vida, que vem nos trazer o entendimento, a compreensão daquilo que Deus tem a nos dizer, né? A nos ensinar, a caminhar para a verdade, guiando-nos até Jesus. Então, volto a perguntar, o que é a Bíblia? A Bíblia, ela é considerada o livro dos livros. É uma coletânea de 66 livros divididos em 2 testamentos, o Antigo e o Novo. No Antigo Testamento encontramos 39 livros, que foram escritos em hebraico e aramaico, começa em Gênesis, termina em Malaquias. E no Novo Testamento, que começa no Evangelho de Mateus e vai até o final de Apocalipse, temos aí 27 livros. Então a palavra Bíblia, ela se originou a partir do grego, referindo-se a livros. Então, na antiguidade, o papiro passou a ser usado para a escrita. É uma planta da qual se extraíam fibras. Dessas fibras se fazia uma espécie de pergaminho, de papel, onde se faziam os registros. Eu vou mostrar daqui a pouquinho essa planta. Então, nas folhas criadas a partir do papiro, se escreviam os textos que eram guardados na forma de rolo ou de pergaminho. Cada livro de papiro, em grego, se traduzia, era chamado de biblos. E o plural de biblos, ou seja, vários livros juntos, era chamado de Bíblia.
Então daí se originou o nome Bíblia, porque era o conjunto dos livros sagrados. Todos os livros eram escritos, registrados nesses papiros, guardados em rolos. Então, quando foram todos unificados neste único livro, deu-se o nome de Bíblia, porque era o conjunto de livros na época. Além desse nome, nós conhecemos a Bíblia também por outros nomes, né? Verdade, lei, palavra de Deus, Sagrada Escritura, Evangelho, mandamento, vários, né? Outros nomes. Trata-se de uma incomparável coleção de livros por meio do qual Deus dá informações importantes sobre si mesmo. O próprio Deus dá informação sobre a divindade. Eu não sei nem se eu devo usar o substantivo pessoa, porque ele é muito mais do que uma pessoa, né? Sobre os seus feitos, sobre o seu propósito, sobre a humanidade, de onde que nós, quem nós somos, de onde que nós viemos e para onde nós vamos. Então tem aquela brincadeira que se faz, né? Cotô, do convi, pro convô, né? Existe dúvida? Você cristão que acredita, que lê, que vive a Bíblia, nós sabemos quem somos. Somos filhos de Deus, criados à sua imagem e semelhança. Sabemos de onde viemos e sabemos para onde vamos. Estamos aqui buscando, né? Focados na promessa de um lugar ao lado de Deus, né? Ao lado de Jesus. Nós sabemos para onde nós vamos. Nós queremos ir para este lugar. Estamos lutando para isto, né? Amém? Aí a planta parece um bambu, né? Quando eu olho assim, eu bato o olho, eu lembro de um bambuzal. Dessa planta aí que se extraía, fazia o papiro, que é esse material aí do ladinho, tá vendo? Isso aí é uma exposição que foi feita pela primeira vez em São Paulo, se eu não estiver muito enganada do ano, foi em 2014. Não tem muito tempo não, que resolveram fazer essa exposição pela primeira vez do papiro do Egito, o mais antigo papiro do Egito, usado lá na época do faraó. Existe até hoje esse papiro com alguns registros. Imagina a gente tentando fazer um registro nesse papel aí. Vamos chamar de papel, né? Para entender melhor. Não dá, né? Hoje a gente está acostumado aí com caderno, com folha de ofício, com papéis bacanas, né? Material de excelente qualidade, caneta, lápis, tudo enquanto é material que favorece aí uma escrita perfeita, legível, né? Outro tempo, outra tecnologia, mas olha que interessante. Essa foi a tecnologia após o registro nas pedras. Vou chegar nessa parte aí. Então, como que a Bíblia foi escrita? Ela foi escrita ao longo de mais ou menos 1.600 anos. De 1.500 a.C. a meados de 100 depois de Cristo. Em línguas diferentes, por aproximadamente 40 autores, em épocas diferentes e estilos, gêneros literários variados. Então, de geração em geração, a Bíblia ela vai passando por novas traduções, mas a essência, a palavra, ela não muda, ela não pode mudar, né? Ela é sempre a mesma. Até por isso, tem muita gente que questiona a Bíblia. Diz que não lê a Bíblia, não acredita na Bíblia porque foi escrito por mão de homem. É claro que foi feito pela mão de homem, né? Até onde se sabe, os animais não escrevem e as canetas não escrevem sozinhas. Então, foi escrita por mão de homem, sim. Além disso, podemos usufruir de toda a riqueza de figuras, histórias, poesias, ilustrações, parábolas e uma vasta quantidade de personagens históricos que inspiram a nossa fé, que inspiram a compreensão e o ensino da justiça de Deus através das sagradas letras. Todas as mãos que passaram pela Bíblia, que escreveram a Bíblia, foram inspiradas por Deus. Foi Deus falando, a Bíblia é Deus falando. Apesar de toda essa diversidade, todos os livros testificam na sua unidade sobre o Salvador da humanidade. Quem é? O Senhor Jesus. Então, de Gênesis, a criação do mundo, até Apocalipse, que é o fim do mundo, a Bíblia aponta para Deus na pessoa de Jesus Cristo, do início ao fim. Não bastasse tudo isso, todos os seus leitores podem se beneficiar de uma experiência pessoal, única, transformadora, do contato e do conhecimento que advém da leitura
da Bíblia. Então isso é muito pessoal, né? A boca de Deus está falando, mas ela vai falar e fazer diferença, trazer mudança, dependendo de quem vai recebê-la, da fé, da absorção, da aceitação de cada um, né? Isso é uma questão de fé, é uma questão de amor, de acreditar. As Sagradas Escrituras, elas testemunham que é a palavra de Deus, né? E serve como instrumento para se dar a conhecer ao homem através da Bíblia. A Bíblia é o único, talvez assim, o mais concreto meio que nós temos de conhecer a Deus. 2 Timóteo, capítulo 3:16, diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça. Resumindo isso em miúdos, a Bíblia ela é o manual da vida, né? Ela ensina, ela repreende, mostrando o que está errado. Se estivermos em pecado, em erro, pegamos a Bíblia e vemos, ela nos fala, né? Ela mostra o nosso erro. E ela aponta para a correção. A Bíblia ela é instrução para que saiamos do caminho do erro, para andar no caminho da luz da verdade, né? E para instruir na justiça, a justiça divina, né? Então a Bíblia ela é amor, ela é carinho, ela é ensinamento, mas ela também é repreensão, é correção, né? Ela é justiça. E ela é o chicote para nos colocar no caminho do bem. Você compreende a Bíblia? Você sabe quais são as divisões deste livro? A gente vê tanto título, né? Tanto títulos grandes, pequenos, capítulos, versículos. Você já parou para pensar, já ouviu falar dessas divisões? Porque muitas vezes a gente estuda, ouve falar, alguém conta pra gente, ensina isso pra gente, mas é muita coisinha, a gente não guarda, né? Muitas vezes. Então, embora a Bíblia seja o livro mais lido e vendido no mundo, muitas leem, citam, mas não compreendem essa mensagem central. Para entendermos o conteúdo da Bíblia, é preciso examiná-la cuidadosamente. Além disso, é preciso ter em mente que toda a mensagem dela aponta para a pessoa de Jesus. Então, quais são os principais eventos que existem dentro da Bíblia? Essas divisões todas, os períodos, os tempos da Bíblia, né? Nós conhecemos mais basicamente o Antigo Testamento e o Novo Testamento, que resume-se antes de Jesus e depois de Jesus. Mas o que nós temos dentro do Antigo Testamento, o que nós temos dentro do Novo Testamento, e essa amarração toda centrando em Jesus. Então vamos ver assim por cima, tá? Não vou entrar em detalhes não, porque isso aqui leva meses para um estudo mais aprofundado para a gente entender tudo. Só mesmo os tópicos, as divisões, e vai ter algumas referências aí que você pode estar consultando na sua Bíblia em casa, buscando entender mais profundamente, tá bom? Então, princípios. Lá em Gênesis, o início de tudo, começou lá com a vida de Adão, a queda e a corrupção do homem, os povos dispersos pelo mundo, né? Deus criou o homem desobedeceu a Deus, e aí houve a queda do homem, né? O pecado entrou no mundo e nós estamos aí carregando até hoje este fardo, né? Então, passado esse princípio da criação e da queda do homem, veio o período patriarcal, que ainda em Gênesis ele começa e vai até Deuteronômio, o chamado de Abraão, a família de Jacó que vai para o Egito, e Moisés e o êxodo do Egito. Todos conhecem, né, a história da peregrinação do povo no Egito, né? Moisés tirando aquele povo daquele sofrimento, levando para a terra prometida. É onde entra o período teocrático. Este período, ele se dá da entrada do povo na terra prometida, aí vem o líder Josué, a liderança dos juízes, né? E passa aí depois para o período monárquico. Monárquico nos remete a reinados, reis, né? Então tem o período do Reino Unido, do reinado de Saul, de Davi, de Salomão. Depois veio o período dos reinos divididos, Reino de Israel, Reino de Judá. E aí vem Israel se afastando do Senhor. Começam as profecias, as advertências. E aí vem a outra divisão, que entra no período de dominação estrangeira.
Vai de Jeremias 39 até Ezequiel. O cativeiro de Israel e de Judá e as profecias e profetas. Passado este período de dominação estrangeira, vem o período pós-exílio, que vai de Esdras até Malaquias. Deixa eu só correr com o carregador aqui. Tá quase apagando. Glória a Deus. Isso. Período pós-exílio. O regresso de Esdras e Neemias, reparação do muro, reconstrução do templo, últimos episódios da história do Antigo Testamento. Nós já fizemos um estudo aí mais para trás, tempos de esperança, né, da reparação do muro. E o período romano, que começa no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus até Apocalipse. Que aí vem toda a história de Jesus, o nascimento, a vida e a obra de Jesus, a morte, a ressurreição, a igreja primitiva, né, onde começa aí a igreja propriamente dita, conversão de Paulo, viagens missionárias. A história de Paulo é maravilhosa, né, as viagens missionárias que ele fazia, a prisão. Jerusalém foi destruída, aí deu-se o fim do Estado judaico, perseguição aos cristãos, a morte de João, o fim da era apostólica, é tremendo. E a revelação progressiva. As Sagradas Escrituras, elas traduzem a revelação progressiva de Deus ao longo dos tempos. Deus vai se revelando gradualmente, ele promulgou a sua lei divina, através da natureza, na consciência humana, nas tábuas de pedra, através do Antigo Testamento, por meio da encarnação de Jesus, né, da verdade em Cristo Jesus, a palavra viva. Então, olha de quantas maneiras Deus foi mostrando a sua verdade, se revelando a nós através de tudo isso, né? Através de todas as suas escrituras sagradas, as quais compõem o texto escrito completo. O que é esse texto escrito completo? É o Antigo e o Novo Testamento juntos. Então tem sido inscrita nos corações dos crentes, né, a palavra do Senhor, e os cristãos por todo o mundo declaram as leis de Deus como cartas vivas. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e ela é eficaz até hoje. Céus e terras passarão, mas a palavra de Deus nunca passará. Amém? Então daremos sequência a este estudo na próxima semana, para não ficar muito longo, muito cansativo. O que eu sei é que Jesus te ama e eu também. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus e desejo que essa palavra viva e eficaz que nós estamos aí tendo um pequeno entendimento sobre ela, né? Muito assim, superficialmente, mas que possamos querer no nosso coração cada vez mais e mais, entendê-la, lê-la e praticá-la, colocá-la em nosso coração, porque é isso que Deus quer e nos instrui a fazer. Amém? Um beijo, até a próxima oportunidade, em nome de Jesus. Semana que vem a gente termina.